Problema técnico, mas graças a Deus estamos de volta e vamos nessa noite, estar falando sobre a necessidade da pessoa se libertar da murmuração, o hábito de reclamar, de se queixar, que é algo muito comum nos nossos dias. Nós temos visto uma geração de pessoas que gostam de reclamar, usam as redes sociais. As pessoas elas adquiriram o hábito de estar sempre se queixando de alguma coisa, e isso é um hábito muito perigoso que pode trazer efeitos nocivos para a vida das pessoas. E nós vamos usar como base o texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 13, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais, ou para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, logo de cara aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que murmurar, reclamar, não é algo que compete à vida cristã. Não murmureis, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de Deus. Ou seja, não é do feitio dos filhos de Deus ter o hábito de reclamar. Então, nós vamos discorrer a respeito desse assunto. Eu gostaria que você ficasse conosco e que prestasse muita atenção, porque eu tenho certeza que é do seu interesse, vai abençoar a sua vida. E se você é uma pessoa que tem o hábito de reclamar de tudo, fique conosco, porque eu tenho a certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração até o final dessa live, Obreiro Cido. Amém, pastor. Boa noite a todos, que estão aí nos assistindo com mais uma live. Que essa palavra possa abençoar a sua vida, e de encontro aquilo, as necessidades de cada um. Nós sabemos que nós vivemos esses dias difíceis, de muitas informações, mas que nós viemos entender pela palavra que tudo tem o seu propósito. Sem dúvida alguma, foi muito bom o senhor falar a respeito de propósito, porque quando nós adquirimos o hábito de reclamar, nós ignoramos o propósito de Deus em todas as coisas. É interessante nós começarmos a pontuar isso aqui, porque nós muitas vezes reclamamos daquilo que nós vemos, daquilo que nós enxergamos, daquilo que nós entendemos. E a verdade é que nós não temos o poder e a capacidade de compreender todas as coisas. Nós vemos uma parte e Deus ele vê o todo. Então, quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós nos queixamos, nós esquecemos que Deus está vendo todo o plano e nós estamos reclamando daquela parte que nós vemos, Iago. E é verdade, pastor. E quando a gente murmura, às vezes a gente está murmurando sobre uma situação, sobre algo que acontece, mas na verdade a gente está murmurando contra Deus, porque a gente não consegue entender o propósito, a gente não entende aquilo que está acontecendo em nossas vidas e a gente passa a murmurar e na verdade a gente está ali murmurando contra o Senhor porque os planos são dele. Isso, vamos falar muito sobre isso aqui, porque a murmuração é o ato de reclamar, é o ato de estar descontente. Por exemplo, existem pessoas que, se faz calor, ela reclama do calor. Se faz frio, ela reclama do frio. Se chove, ela reclama que chove. Se a pessoa está solteira, reclama que está solteiro. Se está casado, reclama do marido, reclama da esposa. Tem pessoas que reclamam porque estão desempregados, reclama porque está trabalhando, reclama do patrão, reclama do colega. Sabe, o ato de reclamar, o ato de murmurar, de queixar,
se torna um hábito na vida da pessoa e um hábito nocivo, né? A Bíblia diz que a murmuração ela é pecado. Por que a murmuração é pecado, pastor? Porque quando nós reclamamos, como o Iago comentou aqui, nós reclamamos de Deus. Quando uma pessoa está reclamando, ela está dizendo indiretamente: Deus não está cuidando direito da minha vida, Deus não está tendo todo o controle da minha vida, Deus não está agindo certo. Então quando eu reclamo, quando eu me queixo, quando eu começo a reclamar, a murmurar, na verdade eu estou me queixando daquele que é o dono da minha vida, né? Eu estou dizendo: Deus não está cuidando direito da minha vida. Eu vinha comentando com o Cido que hoje os cristãos eles têm agido como se fossem clientes. O cliente é que reclama. O cliente é, como diz o dizer popular, o cliente sempre tem a razão. Então o cliente reclama de tudo e ele tem que ser ouvido. E só que conosco não é assim. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Ele chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma só sequer falta. Então isso mostra que o nosso Deus ele tem todo o controle sobre todas as coisas. E nada, absolutamente, acontece sem que Ele permita. Todas as coisas acontecem pelo propósito e pela vontade de Deus. Apesar de nós não compreendermos todas as coisas, nós precisamos crer que em tudo, obreiros, que Deus faz, Ele tem um propósito em nossas vidas. Verdade, né? E nós vivemos ao longo da Bíblia, né? Um povo que presenciou grandes milagres, mas às vezes que não é diferente de hoje. Diante dos primeiros obstáculos, diante das primeiras dificuldades, eles começaram a murmurar. Eles viram grandes milagres, né? Ali, um texto básico está em Êxodo 17:13, quando o povo de Deus está cativo ali no Egito e Deus usa Moisés para retirar, e eles viram tanto milagre, mar abrir, as 10 pragas, eles sendo libertos, e eles, nos primeiros obstáculos, eles já esqueciam das proezas, dos milagres que Deus fez na vida deles. E é interessante a gente falar isso aí, porque é o seguinte, eles oraram. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. O povo não aguentava mais. O povo não aguentava mais ser escravo de Faraó. Mais de 400 anos, geração após geração, nascendo escravos, morrendo escravos, ali debaixo do chicote de Faraó, oprimidos, humilhados. E a Bíblia diz que o povo começou a clamar. O povo começou a clamar, a invocar a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo e desceu para livrar o povo da opressão de Faraó. E enviou Moisés, e por meio de grandes sinais, Deus tira o povo do Egito, de uma maneira assombrosa, de uma maneira maravilhosa. A Bíblia diz que vieram pragas, a Bíblia diz que na fuga do povo, o mar se abriu, o povo atravessou. Quando o exército de Faraó veio perseguindo o povo pelo caminho do mar, o mar se fechou, exterminando o exército de Faraó. Mas a Bíblia diz que depois de alguns dias, 3 dias na verdade, o povo chegou num lugar e encontraram águas. E a Bíblia diz que as águas eram amargas. E por causa disso o povo já começou a murmurar. O povo já começou a se queixar e lembrar do Egito. Então o ato de reclamar isso, muitas vezes a pessoa ela quer muito algo na vida dela. Nós vamos dar muitos exemplos aqui. Aquela pessoa que está solteira, eu quero casar, sabe? Eu quero casar, eu quero ter um marido, eu quero ter uma esposa, eu quero, Senhor, eu quero, e ora, e vai na igreja, e faz campanha, e pede o pastor para ungir, e pede o pastor para orar, e faz 7 semanas de corrente, de oração, e clama, e busca. Aí Deus envia a pessoa, a moça casa, o rapaz casa. Depois de 1 ano de casamento, tá lá o rapaz: meu Deus, eu não aguento essa mulher. Eu não aguento esse homem. Oh meu Deus, esse casamento é difícil, esse casamento é complicado. Sabe, a pessoa começa a queixar.
Quer dizer, quando a pessoa estava solteira, estava ruim. Quando a pessoa está casada, está ruim também. Então, o problema do murmurador é esse, porque ele atrai sobre ele maldição. Porque ele nunca está satisfeito, ele nunca está contente, ele sempre está reclamando. E muitas vezes ele não consegue enxergar boas coisas em lugar algum. Tem pessoas que elas só conseguem reclamar, sabe? Está desempregado, não aguento essa vida de desempregado, eu estou desesperado. Deus abre a porta do emprego, aí a pessoa fica, segunda-feira, meu Deus, segunda-feira, é aquele negócio, né? Sexta-feira, sua linda, vem em mim, né? Vem sexta-feira, né? E aquela questão de achar que segunda-feira está ruim, e depois todo dia para ela é sexta-feira. Depois todo dia pela sexta-feira, porque ela não tem trabalho. Aí ela reclama, tem trabalho, reclama, sabe? Então a murmuração é algo que entristece a Deus, porque Ele tem o controle da nossa vida. E muitas vezes nós pedimos algo para Deus, queremos algo, Deus nos atende, nos abençoa, e depois o que nós fazemos? Reclamamos. A pessoa não tem filho, reclama. Tem filho, reclama. A pessoa tem casa própria, reclama. Tem gente que reclama que tem a casa própria. Tem gente que mora de aluguel, reclama, sabe? E essa é a vida do murmurador. Ele sempre vai estar reclamando, ele sempre vai estar insatisfeito, e isso é perigoso. A murmuração, ela é ofensiva aos ouvidos de Deus, porque quando nós murmuramos, como foi falado aqui, nós não reclamamos apenas da situação, nós estamos reclamando de Deus, nós estamos queixando de Deus, porque Ele é que é o dono da vida. Só para exemplificar aqui, quando Adão ele comete o pecado, ele cai ali no jardim do Éden, e Deus aparece para ele e diz: Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer, Adão? E qual é a resposta de Adão? Olha, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu do fruto. E, em outras palavras, a culpa é do Senhor. Então tem muitas pessoas que elas indiretamente estão dizendo: olha, a culpa é do Senhor, o Senhor está errado, o Senhor não está cuidando direito da minha vida. Quando a Bíblia diz que, na verdade, Deus cuida até dos pássaros, que não plantam nem semeiam, contudo Deus os alimenta todos os dias. Por isso, obreiro Iago, a murmuração é algo tão agressivo aos ouvidos de Deus e tão nocivo para as nossas vidas. E nisso nós percebemos, pastor, que na maioria das vezes a murmuração ela é movida por um sentimento de ingratidão, que são as coisas que Deus tem nos dado. O povo clamou pedindo ao Senhor para que eles fossem libertos, e o Senhor leva eles, liberta aquele povo, e mesmo assim eles continuam a questionar a Deus, continuam a reclamar. E quando a pessoa é um murmurador, são pessoas desagradáveis de você conviver. Nada está bom para ela, nada está satisfeito para ela, nada está bom. O Senhor vai e concede, como o Senhor falou, um emprego, a pessoa vai lá e reclama. As bênçãos ela não consegue enxergar como bênçãos. E eu estava até vendo um certo dia uma pregação e dizendo a respeito disso, e que há um sentimento geralmente em quem murmura de negatividade, vamos dizer assim, que às vezes a pessoa chega e elogia a pessoa, e a pessoa fala assim: você tá bonito, e a pessoa fala assim: por que tu tá falando que eu tô bonito? E o que tem que eu tô bonito, não sei o que. Aí a pessoa chega e fala assim: tu é feio. Aí a pessoa já aceita aquilo e já toma aquilo. Então você vê e consegue observar que a murmuração ela traz isso, ela é, como o senhor disse, uma maldição na vida do cristão. É porque reclamar se torna um vício, um hábito. Tem pessoas que nem vê, tem pessoas que nem percebem. Tudo ela é como se ela estivesse no piloto automático. Tudo que apresenta para ela tem um porém, ela tem um comentário depreciativo. Tudo que é apresentado para ela sempre tem alguma coisa de ruim para falar. É aquela pessoa que ela já adquiriu esse hábito. Ela está no piloto automático, ela se tornou um vício na vida da pessoa, o ato de reclamar de todas as coisas.
lembrar, né, pastor? A gente volta lá um pouquinho no texto, que é uma viagem, um percurso para fazer em poucos dias, por conta da murmuração, levaram 40 anos. Então, na realidade, murmurar, já tem um ditado popular, é atraso de vida. É o ditado, mas ele tem o respaldo bíblico. Houve um atraso na vida do povo. Na verdade, o povo, a maioria deles morreram no deserto porque eram murmuradores. Vamos pontuar algumas coisas aqui para a gente não dizer que nós estamos sendo negativos também. Mas a verdade é que o povo que saiu do Egito, eles ficaram no deserto, gente. Deserto é um lugar impróprio para a vida. E a Bíblia diz que Deus cuidava do povo de uma maneira que à noite, aonde no deserto é um frio abaixo de zero, havia uma coluna de fogo que aquecia o povo para eles não morrerem de frio. Durante o dia, para eles não morrerem no sol causticante, uma coluna, uma nuvem protegia o povo. Quando eles tinham sede, brotava água da rocha. Quando eles tinham fome, a Bíblia diz que vinha um maná do céu. Então era um povo que em tudo Deus cuidava, de cada detalhe. A Bíblia diz que a roupa não envelhecia, não havia doenças, mas o povo não estava satisfeito. Chega o ponto do povo dizer, só tem esse maná para a gente comer. Eu não aguento mais esse maná. Sabe, bom era o Egito tinha pepino, tinha cebola, sabe, quando a gente quer comer carne, a gente não aguenta mais esse maná, a culpa é de Moisés, não tem água, e sempre esquecendo do agir de Deus. É isso que é o problema do murmurador, desculpe. Ele esquece de todas as vezes que Deus já se manifestou na vida dele. Ele esquece da graça de Deus. E muitas vezes o murmurador, ele acha que ele merece mais do que os outros. Porque muita gente está passando luta. Tem muita gente aí, você que tem sua casa própria, você que reclama da sua casa, minha casa é pequena, minha casa não é a casa dos meus sonhos. Mas eu conheço pessoas que não têm aonde morar e são gratas a Deus. Porque acordaram, tiveram a oportunidade de acordar, de ter um novo dia, sabe? Eu conheço pessoas, sabe, que são gratas a Deus, sabe, por tão pouco, por coisas tão, sabe? E às vezes tem pessoas que têm tanto, sabe? Tem pessoas que elas têm até mais do que ela precisa, mais do que é suficiente, e ainda assim, meu Deus, elas estão amarguradas, estão insatisfeitas, estão tristes. Coincidência, né, pastor? Hoje, pela manhã, eu estava ali na de tudo, né? Conversando com o Nê. E justamente isso, nós estávamos conversando a respeito disso, de murmuração. Coincidência, eu não sei se é coincidência, né? Acho que o Espírito Santo já trabalhando e a gente vivendo isso. E a gente comentando e falando, nós temos duas necessidades, ou três básicas. Se nós tivermos o que comer, o que vestir e aonde repousar, já está bom demais. Mas nós sempre queremos mais e mais e mais. Nós nunca estamos satisfeitos. Eu vou falar o exemplo lá por casa. Os meninos, às vezes a geladeira não é aquela maravilha, né? Mas ele abre e fala, mas não tem nada para comer. Vírgula. Não está o cardápio de acordo com a preferência deles. Então o que acontece muito é isso, né? As mulheres tá com um guarda-roupa, não sabe onde coloca mais roupa, mas não tem uma roupa para sair hoje. Mas eu aprendi que para mulher roupa nova que é boa, né? Mas nós só vivemos reclamando. E hoje quer ver uma parte que hoje o ser humano reclama tanto. A gente olha para pessoas lindas, humanamente falando, perfeitas, e elas conseguem encontrar defeitos em tudo. Enquanto pessoas que às vezes não tem um braço, não tem uma perna, lutando para vencer algumas enfermidades, alegres. Pessoas, minha orelha é isso, meu nariz é aquilo, então não estão satisfeitas. Essa é uma geração, né, que não estão satisfeitas, principalmente com o corpo. E igual nós dissemos, reclamar. As pessoas vão para as redes sociais e reclamam, e queixa disso, e queixa daquilo, e reclama. E nós, quando fazemos isso, estamos esquecendo da soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Ele faz as coisas como ele quer, como ele deseja.
Sabe, todas as coisas são feitas por Ele, como Ele quer, como Ele deseja. E quando nós adquirimos o hábito de reclamar, nós estamos ignorando isso. Quando nós reclamamos de pessoas, é algo muito perigoso, porque se eu reclamar aqui de Iago, do Bercílio, do irmão, eu estou reclamando apenas de uma parte daquilo que eu conheço da vida dele. Eu não sei do todo da vida dele. Às vezes você depara com alguém por algum motivo comete uma grosseria, uma indelicadeza, e aí você já fala assim: essa pessoa é isso, é aquilo, e aí você começa a queixar contra a pessoa, mas você não sabe como foi o dia daquela pessoa, não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Quando nós queixamos de alguém, nós queixamos apenas daquilo que nós vemos, da parte que nós sabemos, mas Deus vê o todo. Por isso é muito perigoso. A Bíblia fala dos amigos de Jó, quando Jó estava ali na sua decadência, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu o seu dinheiro, e os seus amigos chegaram ali e começaram a dizer: olha, você está assim, provavelmente você fez alguma coisa errada, deve ter alguma coisa escondida na sua vida, e começaram a tecer comentários contra a vida de Jó. E se você ler o livro de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E no final da história, a Bíblia diz que Deus diz: olha, vocês falaram mal do meu servo Jó, agora vocês vão lá e vão pedir que ele ore por vocês, porque dele eu vou ouvir a minha oração. Muitas vezes nós recebemos notícias parciais, informações, e começamos a reclamar de pessoas, começamos a queixar, começamos a murmurar, a reclamar, e muitas vezes nós não estamos cientes de todos os fatos. Então, o que é o melhor fazer? Não murmurar, é não queixar, sabe? É colocar nas mãos de Deus, porque nós não sabemos de todas as coisas, Ovelha. É verdade, pastor. E me lembra a palavra em Tiago 3, versículos 7 e 8, que diz o seguinte, que toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então é isso que o senhor falou. Às vezes a gente encontra pessoas, boas pessoas, nos seus piores dias, e aí a gente identifica aquela pessoa naquele momento, e nós falamos daquela pessoa pelaquela ponta de corda que nós observamos. Como também às vezes a gente conhece péssimas pessoas em seus melhores dias, em seus momentos mais alegres, e a gente tem uma visão errada dessa pessoa. E na verdade, nem quando a pessoa ela é ruim, nem quando a pessoa é do nosso ponto de vista, né? Nem quando nós consideramos, né? Nós devemos falar. A Bíblia diz que Deus é juiz, né? E quando nós falamos de alguém, quando nós tecemos comentário, nós nos colocamos na condição de juiz. E há um só juiz, né? Que é Deus. Então o ato de reclamar é perigoso, porque nós, muitas vezes, ao reclamarmos de alguém, estamos tomando o lugar de Deus. E Deus é que vê todas as coisas, Deus é que conhece as pessoas na intimidade, nos seus pensamentos, no todo da sua vida. Então é muito perigoso a gente adquirir o hábito de murmurar. E é interessante que o murmurador, ele tem a capacidade de contaminar outros. Não só quando, por exemplo, se eu chegar aqui e começar a falar: Iago, Cido, é isso, isso e isso. Olha, Iago, Cido, sabe, toma cuidado com ele. Olha, se eu fosse você, ele é da igreja, ele é gente boa, mas toma cuidado. Ou seja, eu estou difamando, eu estou falando mal, e não somente estou contaminado, reclamando, como eu estou também semeando isso no seu coração. E como que Deus vê isso? Porque Deus é que criou ele, Deus o criou, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e eu estou falando dele. Em outras palavras, estou dizendo: Deus errou ao colocar esse homem no mundo. Então isso é o perigo da murmuração. Quando nós murmuramos, eu não estou falando mal dele, eu estou falando mal de Deus, que tem o controle de todas as coisas. Pastor, mas como é que
eu estou vendo algo, eu não vou falar, pastor. Eu estou dizendo para você adquirir o hábito de não reclamar, sabe? De se conter. O falar, o reclamar contamina, sabe? O povo estava para entrar na terra, Senhor. O povo olhou a terra era boa, ampla, manava leite e mel. Quando voltaram da terra, a Bíblia diz que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. E aí o povo estava lá e de repente 10 começaram a dizer: não, a terra é boa mesmo, mas os moradores dela são gigantes. Olha, nós não podemos. E começaram a murmurar. E todo o povo também começou a murmurar. E houve um murmúrio entre o povo. E a Bíblia diz que o povo desanimou. O ânimo do povo ficou abatido. Ninguém mais teve vontade de entrar na terra prometida. Ninguém mais teve vontade de receber a bênção de Deus, porque a murmuração contaminou todo mundo. Então, quando nós falamos aqui no começo dessa live que o murmurador ele precisa se libertar, a pessoa que tem um hábito de reclamar, ele precisa se libertar, porque vai haver atraso na sua vida. Há uma grande possibilidade de que você também contamine a sua casa, contamine os relacionamentos, as suas amizades, sabe, que comprometa seu ambiente de trabalho, que principalmente comprometa a sua vida espiritual. Por isso, sabe, fique conosco, sabe, medite, faça uma análise se você não é uma pessoa que reclama demais, uma pessoa que se queixa demais, sabe, que você possa analisar e ver que Deus tem sido bom para com você, que Deus tem cuidado da sua vida. Ah, pastor, mas a minha vida está difícil. Olha, eu tenho certeza que há pessoas em situações muito mais difíceis e que conseguem agradecer a Deus. Vamos a Deus aí. Quando nós estivermos aqui, desde a queda lá, o senhor citou ali que Adão e Eva caiu, eles viveram um perfeito relacionamento com Deus, com a natureza, com a criatura, nós vamos ter esses dois, principalmente, esses dois sentimentos que vão nos seguir até o nosso último respirar, que é a dor e o medo. Não tem como fugir desses dois. Nossa vida vai ser marcada muitas vezes pela dor e pelo medo. Não é à toa que essa expressão "não tenha medo", né, aparece mais ou menos 365 vezes na Bíblia. Então nós vivemos esse momento propício, onde nesse momento de pandemia, principalmente nós como os cristãos, nós precisamos ter cuidados com os nossos pensamentos, não contaminar nossa mente. Nós sabemos que são muitos empregos aí que estão perdidos, fábricas sendo fechadas. A gente vê às vezes o pessimismo, a murmuração tomando conta. Mas nós não podemos isso, nós temos que estar no olhado pro alto. E é interessante que as pessoas reclamavam que não tinha tempo, né, Cida? E por causa disso as pessoas passaram a ter tempo. Então é uma maneira de ver as coisas, né? As pessoas reclamavam que não conseguia se reunir com a família. As pessoas foram obrigadas a ficar confinadas dentro da sua casa, né? As pessoas começaram a aprender a viver, até mesmo com aquilo que tem. Começaram a entender, a perceber que nem tudo aquilo que ela achava que era importante era tão importante assim. Como o Cido falou aqui no começo, 3 coisas básicas, né? O comer, o vestir, onde repousar, né? E as pessoas que são gratas começaram a perceber que elas são afortunadas, que elas são abençoadas por Deus. E talvez não que ela tenha a casa dos sonhos, mas ela tem a sua casa. E se ela não tem a casa, ela tem a vida dela para lutar para ter a casa dela. Há pessoas que hoje não encerraram o dia. Tem pessoas que não encerraram esse dia. Findou a vida delas. Qualquer expectativa de mudança, de fazer alguma coisa diferente, findou. Você que está nos assistindo tem um fôlego da vida que é gratuito da parte de Deus. A Bíblia diz: enquanto a vida, a esperança. E às vezes a pessoa perde tanto tempo, Iago, reclamando
reclamando, sabe? A pessoa, ela tem a casa, ela reclama: ah, eu não aguento os meus pais, ah, eu não aguento, ah, eu não aguento isso, eu não aguento essa vida. E quantas pessoas que estão agora e gostaria de estar no lugar dessa pessoa? Verdade, pastor. E quando a gente para de murmurar e a gente abre os nossos olhos, a gente consegue enxergar o quão afortunado nós somos. E a gente percebe que nós temos um lar, nós temos alimento, nós temos pessoas que nos amam. E a pessoa que está assistindo essa live, ela tem internet. Então você vê o quão o Senhor nos proporciona, o conforto que o Senhor nos proporciona. Sei que às vezes tem momentos difíceis, situações complicadas, mas a gente vê que o Senhor tem zelado de nós, o Senhor tem cuidado de nós. E tem muitos que não têm o básico, que não têm o mínimo. E nós temos isso e o Senhor tem nos concedido. E mesmo assim a gente insiste em murmurar, em praguejar, em falar do Senhor, dizer que não está bom, que falta isso, que falta aquilo, que não é suficiente. E a gente acaba pecando contra o Senhor. E há uma finalidade em tudo que Deus faz. Há uma finalidade, há um propósito, mesmo que nós não compreendamos. Certa vez Jesus foi lavar os pés dos apóstolos. O apóstolo Pedro ficou relutante: não, Senhor, não lava meus pés não. E não, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Lava também minha cabeça. Não, não precisa. O que eu faço agora você não compreende, vai compreender depois. Então tem tantas e tantas coisas que Deus ele faz na nossa vida, que Ele permite que aconteça na nossa vida, e que nós não conseguimos compreender porque nós temos uma visão limitada das coisas. Há coisas que lá na frente você vai dizer: olha, foi bom ter acontecido isso, foi bom eu ter passado por isso, foi bom eu ter enfrentado isso, foi bom essa porta ter se fechado, porque só lá na frente é que nós vamos entender todo o propósito, todo o plano de Deus, sabe? Então até lá, vai glorificando a Deus. Pare de murmurar, pare de reclamar, sabe? Há um Deus sobre a nossa vida, há um Deus que vê todas as coisas. Nós podemos pegar tantos exemplos aqui. A Bíblia conta a história de Jacó, que trabalhava com o seu tio, e que por 10 vezes o tio dele tentou trapacear, por 10 vezes o tio dele tentou prejudicar a vida dele. E certa vez Deus aparece para Jacó em sonho e diz: Jacó, levanta, porque eu tenho visto tudo o que Labão, o que o seu tio tem feito a você. Então nada passa despercebido aos olhos de Deus. As injustiças, sabe, as perseguições, as calúnias, sabe, as injustiças do mundo, sabe, tudo de ruim que acontece, nada, absolutamente está, sabe, indiferente aos olhos de Deus. Ele vê tudo. A Bíblia diz que Ele tem os olhos que são como chamas de fogo. Então Deus está vendo. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo, sabe, a luta que você está enfrentando no seu trabalho. Deus está vendo o que você está passando na sua família. Deus está vendo tudo que tem se passado na sua vida. E Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle. Então não reclame, não murmure, mas confie que Deus vai agir, que Deus vai fazer justiça, que Deus vai vir em seu favor. Antes de você reclamar, antes de você murmurar, antes de você queixar, creia, há um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós vamos ouvir um louvor, sabe? Eu convido você a estar deixando o seu nome aqui na oração, o nome do familiar, do ente querido. Eu convido você a estar participando conosco aqui. Eu tenho a certeza que Deus vai falar ao coração de todos nesta noite. Então vai participando, sabe? Vai deixando o nome na oração. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade também, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias ao nosso Deus eterno. Toda a minha vida ó Senhor, te louvarei
pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. E não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. E não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glórias a Deus, estamos de volta.
E eu quero colocar um ponto aqui, Bercido Beriago, que a Bíblia sempre descreve que Deus ouvia a murmuração do povo. Da mesma forma que Deus ouve as nossas orações, Ele também ouve a nossa murmuração. Só que, diferente da oração, que traz uma resposta benéfica para a nossa vida, a murmuração ela traz consequências. No caso do povo que reclamou que a terra era boa, mas que tinha gigantes, o povo que reclamou não entrou na terra, né? Eles caíram ali no deserto. A Bíblia diz que um dia eles murmuraram porque não tinha carne, e Deus enviou umas codornizes, e o povo naquele afã comendo, e a Bíblia diz que quando eles estavam com as carnes entre os dentes, eles começaram a morrer. Ou seja, eles murmuraram, vieram a carne, as codornizes, mas aquilo não foi bênção para eles, porque nenhuma murmuração traz bênção para a vida de ninguém. Pelo contrário, murmuração só traz consequências e juízo de Deus. Mas ao contrário disso, todas as vezes que a pessoa ora e que ela busca a Deus, vai haver uma resposta, porque a Bíblia diz o seguinte, que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Se pedirmos pão, não nos dará pedra; se pedirmos um ovo, não nos dará um escorpião. Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe dos nossos anseios, e Ele quer nos abençoar. Então, ao invés da pessoa ela estar reclamando, murmurando, queixando, comece a orar, comece a buscar a Deus, sabe? Comece a ter um outro hábito na sua vida. Todas as vezes que você pensar em reclamar, pense que Deus vai ouvir a sua reclamação. Pense que Deus, sabe, é o responsável pela sua vida. Então, ao invés de reclamar, o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Filipenses ainda, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: olha, eu sei ser exaltado, eu sei ser humilhado, tenho experiência tanto de viver na abundância como viver também na escassez. Em tudo, em todas as coisas tenho experiência, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é aprender a viver contente em toda e qualquer situação, porque a pessoa entende que Deus é que está no controle. E no livro de Hebreus diz: contentai-vos com o que tendes. Contentai-vos, o Senhor não te deixará, nem te desamparará. Ou seja, a Bíblia sempre mostrando um cuidado de Deus para com a nossa vida. É por isso que nós não podemos, sabe, reclamar, não podemos murmurar, queixar. Pastor, mas eu não estou satisfeito, sabe? Pastor, mas eu estou infeliz. Então não reclame, ore, sabe? Eu nunca vi dizer que alguém reclamou, murmurou e que as coisas melhoraram. Eu fiquei reclamando, eu fiquei queixando e as coisas melhoraram para mim. Agora eu conheço pessoas que oraram, que buscaram a Deus e que a vida delas mudaram. Se Deus não mudar as circunstâncias, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua perspectiva, sabe? É importante que você entenda que Deus está no controle, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. É verdade, pastor. E me fez lembrar também o profeta Abacuque, que ele sabia questionar a Deus e não havia nele um espírito de murmuração, mas mesmo assim ele conversava com Deus a respeito da situação que o povo se passava, e ele diz ainda que ainda que a figueira não floresça, ele todavia alegraria no Senhor. Então você vê que ali nele havia um caráter, por mais que a situação do povo ali não era uma das melhores, ele sabia que a alegria dele ainda estava no Senhor, ele sabia que o Senhor tinha um plano maior para o povo. Então, diante desse momento, diante dos problemas e conflitos das nossas existências, a Bíblia é a melhor fonte para nós buscarmos nos alimentar, tratar da nossa mente nesse período aí de pandemia. Então, o melhor alimento aqui é na palavra.
Então, que nós não viemos não só tratar o nosso corpo com a parte física, mas nesses dias também que nós viemos tratar da nossa mente, né? Porque são os conflitos, são lutas. E a Bíblia vai nos dar direções. No texto em Romanos 5,3, ele diz: e não somente isso, mas todos nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ou seja, até a tribulação tem um propósito na vida do ser humano, na nossa vida. Ao invés de perguntar por quê, pergunto, Senhor, qual o propósito, qual a finalidade, né? Eu estou passando por isso, eu estou enfrentando essa situação, qual o propósito, o que o Senhor quer me ensinar, o que eu preciso aprender nessa lição. É melhor do que a pessoa falar assim, por que comigo? A pessoa começa a reclamar aí. E há tantas pessoas passando por situações iguais, ou até piores, e a pessoa fala, Deus, por que comigo? Porque justamente comigo, Senhor. Sabe, há tantas pessoas que estão em situações até mesmo mais difíceis e que conseguem ainda agradecer, conseguem ser grato a Deus até pelo pouco que tem. A Bíblia diz lá no livro de Lamentações algo muito forte, que se o homem tem que reclamar de alguma coisa, se o homem tem que se queixar de alguma coisa, que se queixe dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, dos seus próprios defeitos, das suas próprias limitações. Se tem que se queixar de alguma coisa, que se queixe dos seus próprios pecados. É isso que diz a palavra de Deus lá no livro de Lamentações. É claro, gente, e nós precisamos adquirir um coração grato. Vamos substituir, Cito até marcou na Bíblia dele aí, né? Vamos substituir a reclamação, a murmuração, as queixas por orações de graças. Vamos substituir a reclamação, sabe, por um coração grato, agradecido a Deus. Pode ler esse onde você marcou. Está em 2 Tessalonicenses, perdão, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus, que nós venhamos ser gratos, venhamos agradecer em tudo, aprendemos a agradecer a Deus, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, conseguir enxergar Deus em todos os momentos. Nós poderíamos dar muitos testemunhos aqui, em que em situações difíceis nós podemos ver a mão de Deus, colher testemunhos, conversar com pessoas que viram o agir e o cuidado de Deus na vida delas em momentos difíceis. Pessoas que conseguiram manter a paz, a tranquilidade, que conseguiram manter o equilíbrio, porque enxergaram Deus no meio do caos, no meio da tribulação. Isso é que acontece com a pessoa que tem um coração grato a Deus. Ele consegue passar pelas coisas sem perder o equilíbrio, sem perder a direção, sem desequilibrar. Pode falar, Cida? Você falou aí a importância de experiências com Deus. A gente vê o apóstolo Pedro no início da caminhada sobre as águas. Ele foi um treinamento para uma experiência maior quando ele estava lá na prisão. Um outro dia, para ser decapitado, ele dormia, e a igreja orando, e o anjo fala, vamos embora, e ele atravessa porque ele já viu os milagres, Então a experiência com Deus, ele atravessou parede, atravessou grade, E quando ele deu por fé, já estava fora da prisão. Então a experiência com Deus é muito importante. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam no cárcere inferior, depois de serem açoitados, estavam ali presos. E é interessante que a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles cantavam louvores, sabe? Eles conseguiam louvar a Deus ali na prisão, eles conseguiam agradecer a Deus ali algemados. E a Bíblia diz que veio um grande terremoto e as cadeias foram quebradas. Como é bom ser grato a Deus, como é bom, sabe, não murmurar, não queixar, sabe, aprender a ver Deus em cada momento da nossa vida. É verdade, pastor.
E eu tive essa experiência enquanto estava com minha mãe, e ela foi um exemplo disso para mim, porque eu não sei o íntimo do seu coração, mas o que ela apresentava a nós dentro de casa era uma segurança, uma confiança em Deus. Por mais que a situação mostrava algo difícil, algo complicado, algo impossível, ela sempre esteve ali firmada e compreendendo que Deus tinha sempre o melhor. E eu não esqueço de uma vez que a gente estava sentado à mesa e ela chegou e sentou assim e falou justamente isso que o Senhor disse. Ela falou: meu Deus, eu não te pergunto o porquê disso, mas eu sei que tem um mover do Senhor, tem um trabalhar do Senhor através da minha vida, e eu aceito isso para mim, eu aceito os seus planos para mim. E isso de experiência é importante, e isso amadureceu em mim também, essa convicção, essa fé e essa tranquilidade do que o Senhor tem o melhor para nós. E quantas vezes ela fortalecia as pessoas que iam ali com palavras de encorajamento, mesmo estando em cima de uma cama, mesmo enfrentando uma situação muito difícil, tinha uma palavra de encorajamento. Então, é a maneira como nós vemos as coisas, né? Reclamar se torna um vício. Então, se você tem esse vício, se você adquiriu esse mau hábito, sabe, hoje, busque a Deus, sabe, faça um propósito de mudar, sabe, a reclamação, a murmuração por ações de graça. Aprenda a tirar lições de toda e qualquer situação na sua vida. Procure ver Deus, sabe, procure entender que Deus está no controle, sabe, de todas as coisas, e você vai ser grato a Deus. Amém? Nós vamos ouvir mais uma canção e em seguida nós vamos voltar orando. Vamos orar em favor de todos, dá tempo ainda. Tem muitas pessoas aqui colocando nome para oração, não dá para ler o nome de todos, são muitos nomes, são muitas participações, sabe? Mas no momento da oração eu estarei apresentando a vida de todos vocês. Então vai preparando aí o copo com água. Se você quiser preparar a fotografia, sabe, daquele ente querido que está distante, a peça de roupa, eu vou orar em favor de todos logo após esse louvor, tá bom? Vamos louvar e em seguida voltamos orando. Aleluia. Glória a Deus. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar, a um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar, a um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem prantos, nunca haverá nem fome, nem sede, nem prantos, nunca haverá
Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que estão, meu Deus, conosco neste momento. Oro também por aqueles que ainda hão de assistir a essa live. Peço ao Senhor, meu Pai, que manifeste o teu poder para libertar essa pessoa, meu Deus, da amargura. Que liberte essa pessoa, meu Deus, da mágoa, do ódio, do ressentimento. Que liberte essa pessoa, meu Deus, do mau hábito de reclamar, de murmurar. Quebra essa maldição. Essa pessoa que tem vivido escrava de maus pensamentos, de maus sentimentos, repreenda, meu Deus, toda ação do diabo na vida dessa pessoa. Liberta essa pessoa hoje, meu Pai, dessa angústia, dessa amargura. Liberta essa pessoa, meu Pai, das garras do diabo. Livra essa pessoa do mal. Ah, meu Deus, entra na vida dessa pessoa e dissipa, meu Pai, todas as trevas. Dissipa, meu Deus, toda a amargura. Que haja nesse momento um renovo dentro dessa pessoa. Cura, meu Deus, aquele que está doente. Liberta, meu Deus, o cativo. Repreenda, meu Deus, o medo, o pânico, a angústia, a ansiedade, a insônia. Repreenda, meu Deus, todo o mal contra a vida e contra a família desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa a este copo com água, abençoa a peça de roupa, abençoa, meu Deus, tudo o que essa pessoa apresenta diante do Senhor agora. Que o milagre aconteça, que o teu poder se manifeste na vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Beba do copo com água, receba saúde, receba vida, seja livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, né? Vamos ter as considerações finais, mas eu quero agradecer você que ficou conosco até agora, que tudo que foi falado aqui venha frutificar na sua vida. Quero também dizer que neste sábado teremos a live dos jovens, e que no domingo, em todas as igrejas Missões do Evangelho Pleno, nós teremos culto à noite, às 7h30 da noite, em todas as igrejas. E na parte da manhã, às 8 da manhã, nós temos culto na sede, aqui na nossa sede, e na subsede. Você está convidado para esse culto matinal, no domingo, 8 da manhã. Somente na sede e na subsede, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Boa noite, Giovana, boa noite, Thiago, boa noite, Obreucido, suas considerações finais. Boa noite a todos, né? Queremos primeiro agradecer a Deus, né, por mais oportunidade de estar aqui. Que vocês que estejam nos assistindo sejam abençoados, agraciados pela palavra. Só uma reflexãozinha rapidinha. O tema é murmuração. E tinha um grande homem de Deus que ele não reclamava, não murmurava nada, tudo ele via qualidade. E tinha um daqueles veadinhos, ele falou: hoje eu pego esse homem de Deus. Tudo que ele falava, ele só enxergava qualidades e bênçãos. Aí ele chega para ele e falou: hoje eu encurralo ele, coloco ele num beco sem saída. Ele falou: e o diabo? E o grande homem de Deus, ele pensou, meditou e disse: ô sujeitinho persistente. Então, que nós venhamos ser igual a esse homem de Deus, ver oportunidades, enxergar soluções, que nós viemos tirar de dentro de nós esse pessimismo, esse olhar crítico, e nós viemos voltar o nosso olhar para Cristo, para o alto. Amém? Amém. Boa noite, pastor Heron, Cido, Gel. Que essa palavra fique nos nossos corações, que não sejamos nós murmuradores, mas gratos por tudo que o Senhor tem feito, tem nos libertado e tem nos dado. Você fica uma boa noite, que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus.